Para a pessoa conseguir mudar a mente dela e até evoluir, são 4 passos que você considera fundamental. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se... Certa vez vi um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício, ali em Palo Alto, na Califórnia. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Que eles têm em comum uma coisa só. Dá pra fazer R$1 milhão em uma semana, né? Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, um brasileiro desde pequeno ele é doutrinado a repudiar a riqueza. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Qual que é o grande lance? Eu vejo aqui vocês fazendo. Vocês estão ensinando. Deixa um like. Você é, assim, você fala muito isso, né, Pablo? Eu vejo que você tem um jeito de falar, às vezes, que é duro. E dá pra ver que você teve aí uma maneira do seu sogro, por exemplo, ter sido duro com você também. E você fala muito isso, né? Cuide da sua vida, vai cuidar da tua vida. Que o pessoal também gosta, né, de ficar cuidando da vida dos outros e esquece da própria. Na verdade, quando a pessoa não é gestor da própria vida, ela tem tempo de sobra pra cuidar da vida dos outros. Então, vá cuidar da sua vida não é egoísmo, é tipo, faça isso valer a pena para ajudar outras pessoas. Porque no fim das contas é todo mundo meia boca. A maioria meia boca. Então, quando a pessoa fala, peraí, ó, vou pôr o pé na porta, na minha vida você não manda não. Esse um filho tem que falar pro pai, né? Que senão ele nunca vai virar homem. Uma filha tem que falar isso pra mãe. Não quando você tá dentro da casa dos seus pais, mas quando você sai. E aí tem pessoas com 40, 50 anos que são crianças até hoje, emocionalmente falando, por não ter falado, vá cuidar da sua vida. Longe de ser desonra, né? A Bíblia fala sobre o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, aceitar eles como eles são e entenda algo, decepcionar seus pais vai fazer com que eles aceitem você como você é. Não é desonra, mas tem gente que fez faculdade que não deveria. Tem gente que tá no emprego que odeia. 77% das pessoas no mundo trabalham naquilo que não gostam. Tudo por quê? Porque quer agradar alguém. Fica lá me mantendo o emprego, né? Exato. Difícil. Agora, Pablo, eu vi um vídeo seu falando que para a pessoa conseguir mudar a mente dela e até evoluir, são 4 passos que você considera fundamental. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Poxa, você viu no vídeo, me ajuda aí, pô. Tem tanta coisa, às vezes se eu falei 4, eu posso falar 20. Tá. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se desapego. Primeira coisa. Então, uma pessoa que é desapegada, certa vez vi um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício, ali em Palo Alto, na Califórnia. Eles foram estudados e não achavam nada em comum entre esses caras. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Aí eu fui ver e falei, nossa, eu quero até ver o que é. Pensei que era alguma coisa de religião, pensei que era alguma coisa de time de futebol. O que eles têm em comum é uma coisa só. São desapegados. Estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, ou seja, quem estuda em muita escola e mora em muita cidade e tem que sempre estar fazendo amizade de novo, é alguém que sempre está ressignificando, sempre desapegado. Por isso são os líderes do mercado hoje de Big Techs, né, de tecnologia. Por quê? Porque o desapego produz mudança de mentalidade. Então você tem sempre pronto em mudar. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Como assim? Você está num grupo hoje, você fala que vai mudar, ninguém aceita. Só que você quer andar num grupo de gente melhor que você, eles também não te aceitam, porque você não tem a frequência. Você tem que fazer, caçar quem está a fim de ensinar. Qual que é o grande lance? Eu vejo aqui vocês fazendo. Vocês estão ensinando. Então, muitas vezes, as pessoas que estão assistindo, não entendem nada de finanças, elas não vão chegar num grupo e vão ser aceitas por esse grupo de finanças. Por exemplo, quem domina o mercado?
Mas você pode chegar nessa frequência aprendendo com quem está pronto para ensinar. Uma terceira coisa, ensinar para mudar sua mente. Porque o ensino, quem ensina, ele aprende 2 vezes. Então, desde quando eu virei instrutor, em 2006, que eu comecei a dar treinamento. Isso foi muito forte. Nunca me vi como palestrante. Até hoje o povo fala, você dá palestra. Eu não dou palestra. Eu realmente dou aula, eu sou professor. E você quer mudar sua mente, mude seus hábitos. Então, mudar. Lugares têm pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas vão te dar novos resultados. Ô Pablo, assim, uma pergunta que todo mundo fala pra gente. Carol, e muita gente quer ficar milionário do zero. Você acha que isso é possível? Ou você acha que assim, tem muita gente que fala isso, mas a pessoa veio lá de baixo, é mais difícil. O que você pensa sobre isso? Qualquer um, não. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Eu sou aluno de escola pública. A maior parte da minha vida foi na escola pública. E eu lembro, uma vez meu pai tinha um carro, um Gol quadrado, na década de 90. E eu tô chegando na escola, uma escola municipal. Meu pai era talvez o mais bem sucedido, mas estava ali quebrado por algum motivo, porque eu era bem pequeno. E um dia meu pai parou na porta da escola, todo mundo zoou comigo, porque meu pai tinha aquele carro. E aí eu nunca vou esquecer, ele disse, seu pai é motorista de alguém rico, seu pai isso, seu pai aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ao invés de falar o que seu pai faz, o que a gente pode aprender, a gente aprendeu desde pequeno a zoar quem tem riqueza. Eu me senti zoado na escola municipal, lá em Goiânia, por ver essa cena. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, um brasileiro desde pequeno ele é doutrinado a repudiar a riqueza. Exato. Você vê um monte de gente que parece que tem... A gente vê muito isso de... mas ele é rico, né? E tem muitas pessoas, por exemplo, a minha manicure, eu achei super interessante essa semana que eu fui. Ela falou assim, olha, eu sou simples, eu sou de comunidade, mas eu adoro estar aqui em Moema. Por quê? Ela falou, eu não tenho inveja dessas pessoas, muito pelo contrário. Eu aproveito pra aprender. Aí ela brincou, eu saio pra jantar com as minhas clientes, elas me vestem e tal. Eu achei fantástico ela falar isso. Porque eu vejo muitas pessoas, Pablo, que elas têm inveja e tudo pra elas é um motivo de barreira. Sabe? Mas também aquela pessoa... E não é bem assim. Se você quer se tornar uma pessoa... E eu não tô falando nem rico de dinheiro, eu tô falando de prosperidade mesmo. Você não pode ver as pessoas e ter inveja. Inveja é algo muito perigoso, né? Se comparar e ter inveja. Você tem que ir à luta, você tem que ver aquilo como o quê? Uma maneira de você modelar, uma maneira de você aprender e tentar ser rico. Mas eu não tô falando só de dinheiro. Tô falando de ser próspero, enfim. Agora, Pablo, me fala uma coisa. Esse negócio, né? Assim, a gente fala muito sobre inveja. Como é que você lida com isso? Porque assim, você é um cara avisado, tudo. Como é que você vive, assim... A inveja é bom demais, né? Tem a inveja ativa e a passiva. Na passiva, você pode muito bem sofrer e querer se esconder pelas pessoas que desejarem o que você tem. Só que quando você estuda a inveja na raiz do que ela é, ninguém tem inveja daquilo que você tem. A pessoa só quer que você não tenha aquilo. A inveja é isso. Então eu vejo muitas pessoas que até se escondem para não sofrer o peso disso, né? De ter gente desejando o que ela quer. Que no final das contas a pessoa quer que você não tenha esse negócio. Agora a ativa é o seguinte. Certa vez eu fui numa casa de um bilionário. Tem 4 anos isso. Eu fui na casa de um bilionário, entrei na garagem, achei a casa maravilhosa. Me bateu uma inveja. E aí eu fechei os meus olhos e falei, eu faço isso quando eu sinto inveja. Eu não aceito menos que isso. Eu lembro que na garagem desse cara tinha uma Porsche Cayenne, tinha uma McLaren, tinha uma Ferrari, e era o Epox, e tinha um escritório lindo dentro da garagem, assim, ó, das portas de recolher, vidro, coisa mais linda do mundo, num ambiente cinza, com as luzes. Eu realmente fiquei com inveja. Esse cara, quando ele me chamou na casa dele, eu falei, que você continue prosperando mais. E ele ouviu eu falando, não admito menos que isso. Na minha casa hoje tem uma McLaren, uma Hummer, um Escalade, essa Porsche Cayenne, tem Jeep, já a Ferrari acabou de sair, eu tinha uma Ferrari também, ou seja, a minha garagem é mais poderosa, deve ter 10 milhões na garagem hoje de carro.
Aí você fala, então é só falar essa frase? Não, é falar isso, dar comando sobre isso, governar sobre isso, não deixar a inveja de corroer. Porque a inveja, como ela é, eu quero é que aquela pessoa fique sem aquilo, porque eu não dou conta de fazer. Então o que eu fiz? Estudei finanças, estudei sobre riqueza, eu domino grande parte da questão de mercado imobiliário, eu sou loteador, sou construtor, faço prédio também. Um monte de gente acha que eu sou do marketing digital. Quando você me apresentou, eu sempre dá vontade de dar uma risada. Por quê? Não é só isso, né? Tem Não, milhares. na verdade eu não me vejo desse jeito, só pra você saber, eu não vejo. Eu aproveito disso. Então eu capto recurso no mundo digital e emprego no mundo físico. Então eu, por exemplo, não tenho nenhum real dedicado em Bitcoin, não sou contra isso não. Eu tive zero experiência positiva com Bitcoin e com gente que mexe com isso. Não sou contra, eu sei que é real e tal. Já estudei, só que é o seguinte, meu negócio é mercado imobiliário. Então, quando alguém fala, ele é do marketing digital, eu dentro de mim me dá vontade de dar uma gargalhada, porque mas eu não sou. Eu gosto de ensinar, ferramenta pra sim, captar e não só isso, mas para empreender. estimular a gente, para entregar a mensagem que queima no coração de cada uma dessas pessoas. Mas eu não me vejo, tipo, o cara disso. Apesar de ter, talvez, hoje, o maior faturamento de marketing digital do país. Só que isso não me define, eu não me vejo desse jeito. Eu crio mecanismo, compro várias empresas, né, de todo o ecossistema de marketing digital, tem várias. E aí eu não olho para isso dessa forma, é a forma de eu captar recurso e levar para aquilo que eu mais curto, entendeu? Que legal, Pablo. Agora sim, uma pergunta que fazem muito aqui pra gente, né? As pessoas têm um sonho de ser milionárias, as pessoas têm um sonho de deixar a dificuldade pra trás. Em uma palestra sua, eu vi você falando como alcançar R$1 milhão em 12 meses. E aí muitas pessoas podem olhar isso e falar, pô, tá de brincadeira, isso não existe e tal. Mas você explica ali durante a palestra, né? Queria que você falasse um pouco, Pablo, sobre isso. Dá pra fazer R$1 milhão em uma semana, né? Depende da cabeça que você tem. Então, se você, por exemplo, descobrir que tem um produto, né? Vamos pegar ali a pandemia, que eu vi gente fazendo isso. Você pega um produto, tem uma dificuldade, né? Tem muita gente querendo aquilo. Você entra num canal exclusivo e compra. Eu vi gente comprando máscara, vi gente comprando teste de Covid e ficando multimilionário em cima da hora. Assim, trá! Também vi gente nessa mesma época quebrando fábrica. Só que eu vi gente também, olha o que é mentalidade de riqueza. O vento mudou, tem que trocar a posição da vela. Você tá navegando. Então eu tive amigos, donos de indústria, que pararam de fabricar roupa para fabricar máscara. E continuaram prosperando. Cancelaram, não vou fazer roupa. Não tá abrindo uma empresa. Certo, sim. tem que mudar, Se né? adaptar, né? Virou a fábrica dele para fazer máscara. Ou seja, o cara aprendeu. Então todo mundo pode aproveitar as oportunidades que tem. Não tem oportunidades dessa. O que eu tenho que fazer? Tem que criar. Vamos lá. Todo mundo bebe água? A gente tá aqui bebendo água, certo? Então se todo mundo bebe água, tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Melhor, vamos aprender que o brasileiro é muito chula a mentalidade nossa, né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. É o conceito americano de make money. A gente fica falando de ganhar dinheiro por causa do Silvio Santos, né? Tipo, vem aqui no meu auditório que você vai ganhar. E não vai ganhar. O que acontece? Você olha pra alguém quer ficar milionário vendendo água. Vamos arrumar um jeito aqui de ficar milionário, então. Todo mundo bebe água. Então, um monte de gente não tem bebido o tanto que deveria. Se você se propor a treinar um time gigante, criar um mecanismo para vender água no sinaleiro, você consegue ficar milionário. Você tem que criar seu próprio gelo para você não gastar dinheiro com isso. Então você tem que comprar freezer, investe dinheiro nisso. Treina um monte de gente, arruma um monte de Kombi e vai vender em lugar onde tem muito prédio espelhado e tem um pico, o horário de pico para vender a água, no horário que tem mais calor. Se você pegar só isso, sem ter uma empresa, você faz milhões. Olha lá. Oportunidade aí. Eu pego a calculadora, eu pego uma planilha de Excel e te mostro. Você coloca pessoas numa diária sem ter empresa. Aí você fala, não, mas eu queria ter um negócio. Aí é muito mais simples. Vai caçar fonte de água em fazendas. Testa o pH disso, é baratinho fazer. Descobriu uma fonte que é muito boa, descobriu. Negocia com o fazendeiro e negocia com alguém que engarrafa. Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai viver só de royalty, junto com o fazendeiro. Então tem tanta... Tô falando só de água. Então você pode ser o cara que lança a oportunidade. Você pode ser a pessoa que ensina a fazer estudo, que aí é desproporcionar a vantagem, né? De quem, ó? O cara que pega para vender água, ele sofre pra caramba. O cara que pega para empreender isso, põe os outros para sofrer.
O outro que às vezes acha a mina e dá um trabalhinho fazendo teste de pH e tudo, e fazer a negociação, ele não sofre. Ele vai demorar a achar, mas quando ele acha, ele tem uma renda passiva. Então depende da posição que você tá no negócio. Agora, o cara que ensina a fazer isso tudo é o cara que menos sofre. Aí alguém fica sempre indignado. Você fica vendendo. Deixa eu te falar, a Bíblia fala, há alguns milênios lá no livro de Daniel, que nos últimos dias as pessoas clamariam por conhecimento. E eu não consigo entender por que tá escrito isso lá. Porque essa é a geração que mais tem conteúdo. Só do meu canal do YouTube, Pablo Marcal, tem 808 vídeos publicados. Aí uma pessoa fala pra mim, seus cursos é caro. Não sei. Cara, vai assistir os de graça, vai acordar cedo, 4h59 da manhã. Vai pegar tudo que os irmãos Dias fizeram aí, vai estudar. As pessoas não querem. As pessoas querem, na verdade, comprar método, que é como você faz, sua história, né, com a sua experiência, e principalmente a energia que você carrega, a energia vital, o seu tônus vital humano. É isso que as pessoas estão atrás. Então, sim, tem como. Agora tem que mudar as crenças, tem que mudar a companhia. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Você vai pegar seu WhatsApp, vai mandar mensagem para 10 pessoas fazendo a mesma pergunta. Você vai assustar com a resposta. As 10 pessoas que você mais conversa no WhatsApp. Você vai perguntar assim para elas: quando que você acha que eu consigo bater meu primeiro 1 milhão? Você vai chorar com a resposta que você vai receber. Dos 10, se você for uma pessoa normal, 10 vão falar: você nunca vai bater. Vão te zoar e vão tirar sarro com a sua cara. Pode pegar as 10 pessoas que você mais conversa. Se por acaso, pelo menos 3 responder: eu acho que em 10 anos você tá no caminho certo, com amizades certas. Mas se você falar assim, fizer a mesma pergunta, e pelo menos um responder, se não for doidinha a pessoa, se ela tiver lógica no que tá falando, se essa pessoa responder assim: esse ano, se você conectar, modelar, aprender network, destravar, aí eu acho que você tá com a companhia certa. Duvido que você vai ter uma pessoa que não vai te zoar doidado quando você falar que vai fazer R$1 milhão. Pergunta pra ela quando. Isso mostra seu nível de network. Sabe que uma das... Assim, quando eu fiz essa transição de carreira, e muita gente me pergunta como... Um dos pontos principais foi mudar minhas companhias. Por quê? Eu olhava as pessoas que eu andava e eu falava: poxa, eu quero aprender. Eu não quero ficar falando só coisa fútil. Fútil que eu falo é que não me interessa. Né? Porque cada um tem o seu assunto. Enfim, compra isso, compra aquilo. Bolsa... sei lá, qualquer coisa. Eu não queria mais isso. Eu tava preocupada com a minha liberdade. Eu queria ter tempo. Hoje eu tenho tempo. Hoje eu tenho liberdade. Hoje eu posso viajar pra qualquer lugar. Hoje eu posso trabalhar. E são sonhos muito legais. Um dos pontos que eu mais precisei fazer foi trocar minhas companhias. Tem gente que fala: nossa, mas ela mudou. Nossa, mas ela tá, né, não fala mais. Não é isso. É que eu vejo pessoas que estão no mesmo lugar, Pablo. Elas estacionaram ali. E não querem estudar, não querem fazer nada. Só querem ficar ali, dependente das pessoas, dependente do que, né? Alguém vai me ajudar, mas não quer estudar. Como é que faz, né? Um caso igual o seu é um milagre. Milagre mesmo. Por quê? Porque a sociedade tem bolhas. E eu falo que é um milagre porque você tem uma beleza natural e você tira vantagem, né? Ou melhor, tirava vantagem disso. E é viciante você ter uma vantagem, ou uma habilidade, ou um dom, uma vantagem que seja física, você fica viciado naquilo para sempre. E o dia que eu vi você mudando isso, eu fiquei impressionado, né? Eu, né, já conheci, já tive várias alunas que eram, vou falar aqui, né, paniquete. E eu vejo o tanto que é difícil para elas fazerem qualquer outra coisa. Por quê? Porque assim como as pessoas têm que abandonar as crenças, você tem que abandonar a sua vantagem. E o ego, que o ego também é complicado. Sim. E aí você vê alguém que está interessado em finanças e tudo, só tem uma possibilidade, até te ver aí nessa mudança, a possibilidade de alguém sair do que você saiu para fazer o que você está fazendo hoje, só se a pessoa encontrar com Jesus. Aí a segunda é, qual que é a possibilidade? Trocar as amizades. Você troca a amizade, troca os drives, e aí faz o quê? Faz um processo novo, se arrepende. Eu tenho certeza que se arrependeu várias vezes no começo, que não dava resultado. Não, até que não, viu, Pablo? Eu fui bem focada, bem certa. Eu sabia o que eu queria, né? Eu me foquei muito em estudar, porque eu fui muito criticada. Muito. Se eu tivesse ouvido, eu uso muito uma frase que é block and go. Eu bloqueei tudo e fiquei ali estudando, me dedicando. Foi difícil, não foi fácil. Mas eu nunca tive medo. O pessoal fala, né, André? Fala, mas você não tinha medo de errar? Eu não tinha, porque eu acho que, assim, eu procuro não errar. Mas eu já errei, né? Não adianta a pessoa... Não vai lugar nenhum, eu acho errado a pessoa falar assim, sabe? Eu vejo isso e vejo muitas pessoas influenciadoras falar, eu nunca errei. A pessoa tem uma desculpa ali porque ela errou no investimento. Todo dia, ué. E todo mundo. E a pessoa fala, não, mas eu fiz isso porque eu queria... Não, já errou. Eu também já errei. André já errou, o Pablo errou. E normal. Você errou no investimento, perdeu dinheiro, tá tudo certo. Procura não errar mais.
Então eu não tive muito isso. Eu aproveitei, foi difícil, mas eu ouvi muita coisa. Inclusive de colegas aí de palco, que eu era louca, que eu tava fazendo. Porque quando eu comecei, eu perdi todos os contratos. Lembra disso, André? A gente sentou e falou, putz, todos os contratos. Mas a gente continuou orando, falando, não, a gente vai estar junto e vai dar certo. Agora, você falou uma coisa, Pablo, que eu queria saber a sua opinião, porque eu vejo que você tem muita fé, você realmente, né, tem isso dentro de você. Você não acha que tem muita gente na internet usando disso só pra vender algo que a pessoa realmente influencia, mas ela, na verdade, tá usando aquilo? Tem muita gente, só que é o seguinte, se a pessoa tá falando, mesmo que de forma indevida e tá gerando transformação na vida de alguém, já é o suficiente. Quem tem muita inveja de quem fala de Deus é sempre o religioso que não tem intimidade com Deus. Quando você é uma pessoa livre, tanto faz se a pessoa tá usando ou não. É bem melhor ela usar Deus do que usar o diabo. Imagina, a pessoa usar o diabo pra influenciar alguém, pra destruir a família, pra acabar com tudo. Já fui muito acusado, você fala de Deus pra vender. E aí um dia eu tirei isso a limpo com muita gente. Falei o seguinte, você pode ser mais amigo de Deus do que eu, você não vai vender igual eu. Se as pessoas usassem Deus e isso funcionasse para elas prosperarem, os irmãozinhos da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, lá dos interiores, eles iriam vender muitas coisas, mas falta habilidade de venda para eles. Falta network para eles. Isso é sempre a desculpa esfarrapada de alguém que é derrotado. Então, quando uma pessoa ela tem ciúme de Deus, ela não tem amizade com ele. Porque quem tem amizade com ele sabe que o código número 1 da amizade com ele chama-se liberdade, que é o que toda alma quer. O que eu avalio assistindo? Sempre vejo alguém, dá pra ver que um é picareta, outro. Mas se tá falando de Deus, continue, amigo. Agora tem uma coisa lá na palavra, frutos que permanecem. Então quando a pessoa usa disso, é só usar o código de Gamaliel. Gamaliel foi um cara que instruiu Paulo no judaísmo. E todo mundo ficava alvoroçado com Jesus, porque Jesus era o cara que todo mundo criticava na época. Eu imagino se fosse hoje nas redes sociais, o que ia acontecer, qual o nível de cancelamento dele. Gamaliel, com sabedoria, falou assim, não se preocupe com esse Jesus. Se ele não for aquilo que ele está falando, logo ele vai cair no esquecimento. 2000 anos depois, o trem não para de crescer. Ou seja, é fruto. Vejo muita gente falando e vejo pouco fruto. Então, com o passar do tempo, isso vai parar. Por quê? Porque a pessoa não vai dar conta de insistir. Porque se ela faz pelo resultado, ela não vai colher o resultado logo. Ela vai parar e vai caçar outra moda. Entendeu? Agora, Pablo, a gente fala muito sobre buscar evolução, prosperar na vida, né? E tem algo que você fala que se você fizer isso, você vai prosperar 10 vezes mais rápido. O que seria isso, no caso? Trocar o tempo. Então, você pega, por exemplo, um ano e dedica ele completamente para reformar sua cabeça. Seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo, inclusive. Esse negócio de correr todos os dias é para liberar endorfina no corpo. Viver uma vida que tem novidade é para liberar dopamina. Viver num grupo onde você ama e é amado por esse grupo, essa comunidade, vai liberar dopamina. Dopamina não, é ocitocina. Então, novidade é dopamina, um grupo onde você se sente amado é ocitocina. Você fazer exercício é endorfina. Então, tem uma farmácia cerebral que você precisa dedicar isso. Como é que faz para avançar 10 vezes com um tempo? Imagina 8.050 e poucas, 8.070 horas que você tem no ano. 8.070. A pessoa, todo mundo gosta de falar assim, nossa, não consigo fazer nada. Poxa, você não consegue fazer nada em 8.070 horas? Vamos fazer o seguinte, divide por 3, vamos supor que você durma 8 horas, né, todos os dias e ainda sobra 16 horas. E a pessoa tem a capacidade de falar que não consegue. Vou te ajudar. Sai desse emprego que você tá e vai trabalhar perto da sua casa. Ou então larga essa casa onde você tá e fica do lado do prédio da sua empresa. Pra quê? Só o tempo que você ganha de deslocamento vai mudar tudo. Matematicamente, né, financeiramente, não faz sentido eu vir lá da minha casa, eu ando de helicóptero, mais de helicóptero que de carro. Por conta de quê? Pra potencializar o tempo. E o tempo que eu ganho com isso, na verdade você não ganha, né? O tempo que eu tenho de reserva, eu coloco prioridade nas coisas que fazem sentido. E aí quando você faz essas contas, por exemplo, a minha casa fica exatamente 5 minutos do prédio principal das empresas. 5 minutos. Eu tô uma vida interiorana, eu não pego um único sinaleiro, um único semáforo. Por quê? Porque eu não quero ter a desculpa de falar que eu não tenho tempo. As pessoas são loucas. Aqui em São Paulo a gente fica 2 horas e 40 no trânsito para chegar. Isso agora, né? Diversas vezes eu já peguei, gente trabalha para mim, eu falei, ou você vai mudar de emprego ou você vai mudar para cá.
Porque o seu nível de estresse e de cortisol é tão alto que você vai prejudicar outras pessoas aqui dentro. Então eu vou te ajudar. Ou você arruma um emprego perto da sua casa, ou você vai mudar a sua casa para cá. Por quê? Porque não faz sentido. E em 8.000 horas, vamos tirar um terço. Te sobra 16 horas no dia ainda. E as pessoas ainda não sabem o que fazer. Elas não aprendem sobre gestão do tempo. Então, em um ano, o que eu faço com a pessoa? Eu inventei essa parada aí chama até Piorando, que é uma mentoria, o jogo da vida. Eu criei isso em 2008. Eu ia nas reuniões de executivos e eu falava assim, eu quero ser executivo, igual esses caras, na companhia, né, na Oi. E eu não entendia nada que eles falavam. Eu falei em 2008, no meu coração, eu vou virar a pessoa mais assustadora, só que eu não vou mais em nenhuma festa. Eu não vou em nenhum lugar, eu não vou gastar, na época era um Messenger tinha um Orkut, tinha não sei o quê, eu abandonei esses negócios. Falei, eu vou desaparecer por um ano. E realmente ninguém me viu por um ano. O que acontece depois disso é assustador. Eu virei o executivo mais novo da companhia no mundo inteiro. Não teve nenhum antes de mim mais novo que eu para assumir um cargo, né, com 1.100 colaboradores e tudo. Mas o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Fui dedicar energia em conectar e modelar a gente, estudar a teoria, praticar isso e de forma recorrente, de forma emocional, com tudo que eu tinha. Eu dediquei por um ano, aí o resultado vem. E aí, deixou o seu like? Yeah!